Olá, meu amigo e amiga. Estão acontecendo coisas muito importantes no Brasil e no mundo, mas nós só estabelecemos algum tipo de reflexão ou algum tipo de reação em função das informações que nós recebemos. Eu sempre tenho dito aqui no nosso portal do José uma frase de Hegel, que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação ou a alienação. Portanto, nós temos algum tipo de reação em função das informações que nós recebemos. Mas quem escolhe as informações que nós recebemos? Essas informações, elas dirigem aquilo que nós chamamos de opinião pública, provocando reações no campo da política, no campo concreto, e reações emocionais também, que acabam se misturando no meio desse universo todo. Eu vou conversar com vocês ainda sobre repercussões de uma frase que o presidente da República disse ontem numa cerimônia, mas que cerimônia foi essa? E vou conversar com vocês também sobre o papel do advogado na defesa de um criminoso, quanto mais que continua a atacar a nossa democracia e a nossa sanidade mental. Até onde vai o limite da defesa desse advogado? O advogado ou os advogados podem ser criticados? É um direito sagrado uma defesa, mas a defesa ela pode ser exercida usando qualquer tipo de ferramenta? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que estão conectados aqui no nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ontem à noite eu postei aqui uma pesquisa, uma enquete no nosso portal, que está naquela abinha, quando você entra na nossa página, está escrito posts. E aí eu coloquei essa enquete. Antes era a aba comunidade, mas não sei por que o YouTube acabou com essa nomenclatura. E eu fiz a seguinte pergunta: o que é um traidor da pátria, irmão de um ladrão de rachadinhas, assessorado por milicianos, filho de um ladrão de joias, liderado por um vigarista da fé e um ex-ladrão de dinheiro público? 4 alternativas. Primeira, uma família exemplar da direita. Segunda, isso não existe nem no inferno. Terceira, o cabeça de ovo irá pegá-los. E quarta, todas as respostas anteriores. Então dê uma olhadinha assim e compartilhe essa nossa pesquisa, porque ela faz também com que pessoas conheçam aqui o nosso portal e se inscrevam aqui conosco, tá bom? Vamos ver, depois eu vou revelar para vocês qual foi a opinião geral das pessoas aqui no nosso portal. Bom, entrando aqui numa situação muito complicada, que muitos advogados, as pessoas do meio jurídico, até do meio jornalístico, têm um certo receio de entrar, que é o papel do advogado na defesa de alguém que praticou crimes em série, atacou tantas pessoas, atacou um país, atacou as instituições. Qual é o limite da defesa? E quando o seu cliente é um mentiroso, ele continua a praticar crimes, como é que a defesa pode ser calcada em alguma verdade? Qual é a realidade que pode ser compreendida como verdade quando o cliente, no caso, é alguém que só fala mentira o tempo todo? Gente, ontem, na saída do encontro do inelegível com o Valdemar da Costa Neto, o ex-ladrão, aquele que roubou o dinheiro público, no português claro, tirou dinheiro de merenda de criança, de remédios de hospitais, enfim. Esse ex-ladrão, agora o chefe do ladrão de joias, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Então, a criatura deu algumas declarações que eu nem vou colocar a imagem aqui para vocês. Eu vou me ater aqui às questões que eu anotei aqui para falar com vocês, porque são muitas mentiras, e essas mentiras não estão descontextualizadas de um propósito que é corroer as instituições democráticas aqui no nosso país. Bom, disse a criatura que o TSE fez uma resolução entre um turno e outro para prejudicá-lo. Isso todo mundo sabe que é mentira. O TSE estabelece resoluções que valem para todos, inclusive ele foi beneficiado por esse tipo de resolução em termos do que poderia ser publicado ou não no período eleitoral. Porque a fake news, a mentira, não podem ser utilizadas para ganhar voto. Você não pode utilizar desse expediente imoral e ilícito para destruir o seu oponente. Enfim, disse a criatura que não podia mostrar Lula defendendo o aborto. Gente, o Lula nunca defendeu o aborto. E quando eu estou falando isso, eu não estou defendendo o Lula, estou falando a verdade, estou defendendo o fato.
O Lula, sob esse aspecto, ele é considerado um conservador. Ele defende a legalidade, ele não defende a elasticidade do direito de praticar o aborto. Portanto, é uma mentira. E todo mundo que acompanha isso mais de perto está vendo que a mentira é que o Bolsonaro está utilizando de uma mentira para reforçar que ele é uma pessoa que não pôde fazer nada no período eleitoral. Disse ele que Lula estava defendendo, ele não podia mostrar o Lula defendendo o roubo de celular para tomar cerveja. Gente, isso é uma canalice, é uma calhordice. O que o Lula sempre defendeu é que não se pode matar uma pessoa por estar praticando um delito de furto. Alguém que furtou um celular não pode ser, a gente não pode normalizar a eliminação de uma pessoa como essa. Então, é muita calhordice, né, gente? E que Lula defendeu a negociação de enriquecimento de urânio com Ahmadinejad. Gente, isso Barack Obama reiterou a proposta que o Brasil estava fazendo pelo então presidente Lula e elogiou pra caramba, tanto é que foi assinado para exatamente não se possibilitar que o Irã tivesse, através do enriquecimento de urânio, a possibilidade de desenvolver armas nucleares. Enfim, que Lula se reuniu com traficantes no Morro do Rio. Gente, não precisa nem falar, o Lula se reuniu com traficantes para ficar discutindo o quê? Tráfico? Comércio de drogas, e que o Lula, ele não podia mostrar o Lula com o boné do CPX, como se fosse uma facção criminosa. É isso que ele induz as pessoas. O CPX era complexo do alemão, todo mundo já sabe disso, e que só está inelegível porque um homem não quis. Então ele está sendo perseguido por um homem, é perseguição. E qual crime que ele cometeu de reunir com embaixadores enquanto o outro estava se reunindo com gente na boca de fumo? Então, esse tipo de situação, gente, assim, que o TSE fez uma campanha também para o voto a partir dos 16 anos, como sempre faz, e que isso tinha o propósito de destruir a candidatura dele, tirar votos. Ele tirou 2 milhões de votos, que ele teve mais de 1,5 milhão de inserções de rádio que não foram permitidas, porque o TSE tirou isso, e que o TSE fez campanha para o Lula, o TSE apoiou o Lula. Então, diante de tantas mentiras, o que pode ser considerado uma verdade na defesa do Bolsonaro? E aí, gente, o Estatuto da OAB, eu estou falando isso, porque existe uma regra, né, que os advogados deveriam seguir. O artigo 2º do Estatuto da OAB, o Código de Ética, diz: o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito. Então, como é que o advogado, que tem que zelar pela defesa do Estado Democrático de Direito, defende alguém que está atacando o Estado Democrático de Direito? Deveria chegar para o cliente e falar assim: olha, cala sua boca, não fala mais isso não, senão eu não vou poder mais te defender, está complicado. No entanto, né, gente, existem coisas aí que podem explicar muito por que um profissional de uma área, ele abdica desses princípios para ficar defendendo o indefensável. Todo mundo tem direito à defesa. Mas essa defesa, ela tem que ser absolutamente incondicional, ilimitada. Você pode cometer atos imorais, antiéticos, você pode defender, inclusive, que o teu cliente tem o direito de querer destruir a democracia, destruir a nossa existência física, a nossa existência enquanto nação. Então, gente, é uma questão para se pensar, né? Os advogados não estão imunes a críticas, não. E nós devemos fazê-las para que, diante de uma situação tão grave, se tenha um pouco de pudor para se fazer defesa. É possível fazer uma defesa técnica sem estar deixando com que o seu cliente continue a praticar delinquência por todos os lados. Não é? É o que se exige minimamente no Estado democrático, no zelo pela mínima racionalidade, né, numa sociedade como a nossa. Gente, aí a gente chega ontem no Jornal Nacional e eu chamo a atenção de vocês o seguinte. Ontem teve uma cerimônia em que o presidente da República estava assinando uma medida provisória para facultar aos trabalhadores do setor privado o acesso ao crédito com taxas melhores. Olha, esse tema permite a gente fazer vários debates sobre as taxas de juros, sobre o consignado de servidor público, quem é que ganha no meio dessa história, se entra dinheiro público nessa geringonça, o que isso acarreta para o trabalhador, o que isso acarreta para a economia, enfim. Mas simplesmente isso foi absolutamente ignorado. Não teve debate sobre isso. A maior empresa de comunicação do nosso país preferiu fazer o quê? Pegar uma frase do presidente da República, que não foi nada feliz também, né? Diga-se de passagem, mas eles pensaram isso. Qual o propósito? Vamos acompanhar aqui.
Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse hoje que quer ter uma boa relação com o comando do Congresso e, por isso, escolheu uma mulher bonita para fazer a articulação política. Detalhe, vocês viram o presidente numa cerimônia. Qual a cerimônia? Esse assunto ficou irrelevante. Então, teve-se um propósito, sim, de apresentar um trecho do presidente da República justamente para desgastá-lo, para dar mais uma corroída e para dizer, olha, você está vendo, presidente, que nós temos força aqui, nós podemos usar a informação para influenciar pessoas como nós quisermos? Bom, avance. Foi uma referência à ministra Gleisi Hoffmann, que tomou posse segunda-feira na Secretaria de Relações Institucionais. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. A ministra Maria Elizabeth... Aí acabou a matéria, sem nenhum comentário. Então eles pensaram isso e jogaram assim. E aí a pessoa que está assistindo, se é alguém do campo conservador, vai passar batido essa frase do presidente, né? Porque essa gente andou defendendo esses últimos dias aquele Frei, que diz que a mulher é auxiliar do homem, que o homem é o cabeça da casa, e etc, etc, fazendo um discurso absolutamente ultramachista. E foi apoiado por essas hordas da extrema-direita, toda da direita de maneira geral. Então, esse ponto que o Jornal Nacional pensou atinge muito mais as pessoas que têm uma compreensão maior, mais ampla, mais democrática dos direitos das mulheres, do que significa o machismo numa sociedade como a nossa, enfim, atinge muito mais esse segmento. E aí se fez um carnaval em cima disso ontem, gente, um negócio impressionante. A frase toda do presidente Lula tinha o propósito, ele não é passar pano, é ser justo com a análise aqui, pelo amor de Deus. O propósito aqui foi de mostrar que o governo estava empenhado ali em estreitar a relação, ou uma aproximação política, para que nós tenhamos um melhor ganho aqui no nosso país no entendimento da Câmara, do Senado e o Poder Executivo. E aí ele usou adjetivo ali, né? Chamou a Gleisi Hoffmann de bonita, ele podia ter falado outra expressão, mas enfim, o sentido dele foi de elogiar a Gleisi Hoffmann, não teve outro sentido além desse, né? No entanto, enfim, se algumas pessoas ficaram ofendidas, é direito das pessoas terem esse sentimento. Mas não foi esse o propósito do presidente, aí não é defesa, né, gente? É simplesmente analisar a coisa com racionalidade. Aliás, todas as pessoas que vão ficando mais maduras, elas vão ficando com seus freios inibitórios mais diminuídos, né? Um senhor de 80 anos se elogia uma moça, ele não está afim de alguma coisa com essa moça. Se elogia um rapaz, uma senhora que elogia alguém no supermercado, um trabalhador, enfim. Então a gente precisa distensionar também algumas coisas que estão sendo levadas para um campo de distorção, né? A fala completa é essa aqui. O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Então a fala do presidente Lula merece reparo? Merece reparo. Tem que tomar mais cuidado com esse tipo de situação? Tem. Mas, gente, vamos falar sério, né? Isso aí virar um debate nacional, depois do que a gente teve aqui no Brasil, a gente ter um desclassificado, um criminoso, um bandido vigarista que tentou destruir a nossa democracia e que os grandes veículos de comunicação não tiveram nem de longe a lupa que estão colocando em cima desse episódio, porque o que se fez aqui no nosso país, gente, foi uma política que acarretou mortes aqui no nosso país. Milhares e milhares de mortes. E eu tenho sempre sublinhado aqui, a Rede Globo de televisão, quando fazia matéria sobre a pandemia, não citava o nome do Bolsonaro. Eu desafio que vocês a pesquisarem
as exibições do Jornal Nacional nesses anos todos de pandemia para vocês verem quantas vezes o nome do inelegível era citado. Era sempre uma coisa assim, asséptica. No final eles colocavam a tela preta com o número de pessoas que tinham morrido na semana, as marcas, mas nunca se atribuía ao criminoso mor da nação a responsabilidade. Então, que isso sirva para o governo como um alerta também que essa grande emissora de televisão, ela não está com algum tipo de sentimento benevolente com esse governo, não. Se ela puder destruir para colocar um outro governo que atenda integralmente todas as suas pautas econômicas, ela fará isso, como ajudou no processo eleitoral, isso sim, nos processos anteriores, com a omissão sobre as informações desse criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias, que ele chegasse onde ele chegou e ainda estivesse com o tanto de votos que ele teve e continua ainda a atormentar a nossa paz, né? Mas isso vai acabar. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, responda a nossa enquete, tá legal? Tchau!